quinto ano, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Aula de hoje, ciências. Presta atenção, quinto ano, que hoje nós vamos falar sobre habitat, nicho ecológico, teia alimentar, bastante coisa. O vídeo promete ficar um pouquinho mais longo, então peguem o livro, peguem o lápis, peguem um marca-texto, manda sinal de fumaça, coloca pisca-pisca, que nós vamos começar. Eu quero que vocês, aquelas questões que a professora fizer, vocês anotem, e as anotações que a professora fizer, vocês também anotem, quinto ano, para vocês ter onde procurar no livro, ficar mais fácil, entendeu? Não passei batom à toa para vocês, tá? Então vamos lá? Orando para Deus abençoar a nossa aula, abrir a mente de vocês, amém? Pai querido, nós queremos te louvar e te engrandecer. Obrigada, Jesus, por esta oportunidade de estudo. Pedimos que o Senhor abra o entendimento de cada aluno, ó Pai querido, e nos acompanhe durante esta aula. Em nome de Jesus, amém! Vamos lá então, quinto ano? Belezinha, então, meu quinto ano lindo! Nós vamos, então, dar início ao nosso tema. Abra com a professora o livro de vocês, lá na página 16, e nós vamos falar, então, sobre habitat. O que será, quinto ano, que quer dizer a palavra habitat? Habitat, quinto ano, ela quer dizer casa, nada mais, nada menos do que o lugar onde nós moramos, ok? O lugar onde os seres vivos é bom, né? Os seres vivos habitam. Então, o habitat, ele está relacionado à casa dos seres vivos, ok? O habitat, então, é a casa dos seres vivos, né? E é o conjunto de circunstâncias físicas, tipo, o que tem nessa casa e onde essa casa está, as circunstâncias geográficas, que oferece condições favoráveis à vida. Então, aqui nós temos as vidas que vivem dentro deste habitat, incluindo os vegetais, ok? As plantas, né? E os animais. Favoráveis à vida e o desenvolvimento também de determinada espécie animal ou vegetal. Ok, quinto ano? Abrindo com a professora, então, lá na página 16, ok? Abrindo então, quinto ano, o livro de vocês, lá na página 16, nós vamos então dar início ao nosso PRRR, né? Que a professora sempre fala que a professora descreve, mas então hoje eu vou anotar para vocês visualizarem como que a professora cita o PRR, ok? Então nós vamos definir a palavra habitat, a palavra nicho ecológico e teias alimentares. Nós vamos primeiro então para a pesquisa, que é o nosso primeiro R, ok? Então, habitat, como citado anteriormente, é a casa. Então eu quero que vocês façam lá uma flechinha, ok? Que nós já vamos colocar o significado. É claro que a gente não vai escrever ele todo aqui agora, porque ele não cabe, tá? Mas o habitat, ele é a casa onde, né, os seres vivos, eles vivem, né? E também o lugar que dá condições para que esses seres vivos consigam viver, ok? Nicho ecológico, crianças. O nicho ecológico, ele descreve, na verdade,
como que esses seres vivos vivem, a forma de como eles trabalham, né? A forma, o que eles fazem, como eles contribuem dentro deste habitat. Então, o nicho ecológico a gente pode descrever como a função que cada espécie tem, tá? Então, o nicho ecológico é a função de cada espécie, né? O que ela desempenha dentro do habitat. Teias alimentares está relacionado à alimentação, como que eles se alimentam, ok? Como que esses animais conseguem energia e como que eles distribuem energia, né? Então a gente aprendeu lá no primeiro semestre que o alimento ele é fonte de energia. Então as teias alimentares elas são essas trocas de energia que nós já vamos descrever um pouquinho mais à frente, ok? Em Salmos 104:5, agora nós vamos, depois dessa pesquisa, nós já raciocinamos, ok? Raciocinar, né? A gente já sabe que habitat é casa, que nicho ecológico é a função de cada ser vivo e que as teias alimentares elas estão relacionadas à alimentação. E nós raciocinamos sobre como que será que isso é feito, né? O que será que, quais são as coisas que compõem o habitat? Como que será essa função, né? O que é para esses animais ter uma função, né, dentro do ambiente que eles vivem? Então, a gente pode colocar assim, como é a casa, né, desses animais, né? O que eles estavam querendo dizer a respeito de o ambiente físico e geográfico, não é verdade? Nós já vamos ler sobre o lobo-guará e nós vamos entender o que é esse ambiente físico e geográfico, ok? O nicho ecológico, que função é essa? Que tipo de trabalho é esse? Então nós podemos também dizer que função é essa, né, que os seres vivos podem desenvolver dentro do habitat deles. E a alimentação, né? Qual é a alimentação? No raciocinar, nós vamos respondendo essas perguntas que a nossa pesquisa nos trouxe, certo? Agora nós vamos para o relacionar. E no relacionar, nós vamos citar o versículo que está lá em Salmos 104:25. Salmos 104:25, que diz o seguinte nessa passagem, né? Eis o mar imenso e vasto, nele vivem inúmeras criaturas, seres vivos pequenos e grandes. Então esse salmo, ele está me dando um habitat. E aonde que está esse habitat? Né? Qual que é o ambiente físico dele? Esse habitat no âmbito físico, ele é o mar, certo? E o geográfico? Qual será que é esse mar? Que oceano será que ele está localizado, né? A parte geográfica, ela corresponde à geografia daquele lugar, tá? E nós também vamos citar o princípio. O princípio que a professora colocou aqui é união, relacionando a questão da função, relacionando a questão da alimentação, que os seres vivos eles precisam uns dos outros para conseguirem a sua alimentação, ok? Mas nós também podemos colocar, né, na questão individualidade. A ideia guia, a professora colocou assim lá. Em um habitat, os seres vivos se relacionam entre si, destacando o princípio de união, tá? Trabalhando em unidade e desempenhando o seu papel no nicho ecológico, ok? Dando continuidade lá, nós vamos falar agora a respeito, né, do nicho ecológico, né, e do habitat. Aqui na questão 1, você vai colocar qual o seu endereço.
a rua que você mora, o bairro que você mora, né? E aqui na questão 2, você vai citar qual que é a tua função no ambiente que você vive. Como assim, professora? Você vai descrever para a pro qual que é a tua função na sua casa, né? Ai, professora, como assim? A professora quer saber, você vai colocar aqui, a cama, se você arruma, o teu quarto, que outra função que você desempenha na tua casa, que outra forma de colaborar você tem, se você leva o lixo para fora, se você alimenta os pets, qual que é a sua função dentro da sua casa, porque você já pode ter funções dentro de casa além de estudar, ok? Estudar, ela está entrando como já a sua obrigação, o seu trabalho. As outras funções é você colaborar, né? De que forma você colabora, não é verdade? Com o ambiente em que você vive. Então vamos fazer a leitura lá, né, do lobo-guará. O lobo-guará vive no cerrado brasileiro da Bolívia e do Paraguai. Ele se alimenta principalmente de vegetais e de pequenos animais. O lobo-guará é considerado um importante dispersor de sementes, ou seja, muitas espécies vegetais que fazem parte do seu cardápio podem ter suas sementes espalhadas por lugares mais distantes, na medida em que o animal as elimina em suas fezes. Esse animal possui o hábito de sair para se alimentar durante a noite e gera filhotes uma vez por ano. Então você vai pegar agora a sua marca-texto e você vai grifar com a professora as palavras importantes. Então o lobo-guará vive no Cerrado brasileiro. Então onde que ele vive? No Cerrado brasileiro, tá? Ele se alimenta principalmente de vegetais e pequenos animais. Essa é a teia alimentar dele, já é a cadeia alimentar dele, tá? Agora nós vamos ver o que ele faz no nicho ecológico, qual que é a função dele. Ele é um importante dispersor de sementes, tá? Ele ajuda a fazer com que outros vegetais nasçam em outros lugares. De que forma que ele faz isso? Quando ele faz o cocôzinho dele, tá? Ele dispersa as sementes, né? Continuando lá. Através, né, das fezes dele, tá? E qual que é o hábito dele? Ele se alimenta durante a noite. Isso também é o nicho dele, tá? Ele trabalha de noite e ele também gera filhotes uma vez por ano somente, ele se reproduz uma vez por ano, ok? Então agora nós vamos lá na próxima página, tá? Lá na próxima página nós vamos responder essa questão. Se você fosse informar o endereço do lobo-guará, qual seria? Então a gente poderia descrever o seguinte. Então nós poderíamos dizer o seguinte: pode ser encontrado no Cerrado brasileiro, ok? Extraia do texto as diferentes formas de comportamento do lobo-guará no ambiente que ele vive. Basicamente aqui eles estão querendo dizer sobre o nicho, qual que é a função que ele desempenha, né, no ambiente em que ele vive. Então nós podemos citar ali o que? Nós podemos dizer que ele se alimenta de vegetais, então você pode colocar lá, ó, se alimenta de vegetais, ok? Nós também podemos dizer que ele se alimenta de pequenos animais, certo? Nós também podemos dizer que ele dispersa, um dispersor de sementes. Nós também podemos dizer que se alimenta de noite. Se alimenta de noite e gera
filhotes, e gera filhotes uma vez por ano. Printa a tela e escrevam isso daqui, tá? Que a professora não vai corrigir na videoconferência, ok? Isso daqui a professora já tá dando a resposta para vocês aqui, pra gente ir montando a nossa linha de raciocínio. Pegando lá agora a sua marca-texto, você vai comigo lá. Em ecologia, o local onde um ser vivo habita recebe o nome de habitat. Já a sua função desempenhada é chamada de nicho ecológico, ok? Então, o habitat é a casa e o nicho ecológico é a função. Lendo lá a questão 5. Agora leia o texto que descreve as características de outro animal. No Brasil, a onça-pintada pode ser encontrada nas matas. Olha onde que ela pode ser encontrada. Nas matas, florestas tropicais. Ela se alimenta principalmente de capivaras, coelhos, veados, antas e outros animais menores. Mas, como são ótimas nadadoras, as onças pintadas também podem se alimentar de peixes, que elas mesmas capturam nos rios. É um animal que tem hábitos noturnos, né? E ela tem de 1 a 4 filhotes por gestação. Vive por cerca de 12 anos, ok? Quinto ano. Agora, nós vamos lá na outra página, tá? E nós vamos responder as questões pertinentes à onça pintada, certo? Então vamos lá. Qual é o habitat da onça pintada? Então a onça pintada, ela é encontrada nas matas e florestas tropicais. Então vamos colocar lá. No Brasil, ela pode ser encontrada, né, nas matas e florestas tropicais. Escrevam lá com a Pro. E florestas tropicais. Certo, quinto ano? De acordo com as informações do texto, descreva o nicho ecológico da onça pintada. Então, ela se alimenta principalmente de... Então, principal alimentação, escrevam lá. Principal alimentação. Daí nós vamos colocar lá 2 pontos. Ela se alimenta principalmente de capivaras, vírgula, serpentes, vírgula, coelhos, vírgula, veados, e outros animais, né? E outros animais roedores. O que ela faz mais? Ela tem hábitos noturnos. Não vou pôr que ela é uma ótima nadadora, então vamos colocar lá, ó. Hábitos noturnos. O que mais ela faz? Ela tem de 1 a 4 filhotes por gestação. Gera de 1 a 4 filhotes por gestação. E quanto tempo ela vive? Vive cerca de 12 anos, ok? Aqui na pesquisa você vai ler lá, ó. Pesquise em livros ou na internet comentários a respeito do modo de vida de um animal vegetal e escreva o resultado. Então você vai basicamente fazer a letra A e a letra B dentro da sua pesquisa. Você vai escolher um outro animal, tá? E você vai fazer a pesquisa. Continuando lá. Sabemos que todos os seres vivos, sejam eles animais, vegetais, dependem dos outros seres vivos para sobreviver. Então, nas relações, né, que ocorrem entre eles, cada um tem a sua função.
Então, nós vamos ver agora lá na página 19, certo? Algumas questões muito importantes dentro desse tema das funções, né? Nós vamos ter que conhecer algumas questões. Então, nós vamos falar hoje sobre os produtores, consumidores e decompositores e entender que se houver um desequilíbrio, né, nessas funções, o habitat ele vai ser comprometido, ok? Então, produtores, vamos começar com o primeiro lá. Peguem já sua marca-texto, tá? Que nós já vamos fazer a nossa marcação. Então, quem que são os produtores? Os produtores são os animais, né? São os organismos que eles são capazes de produzir o próprio alimento. Então, quem que pode produzir o próprio alimento? Quem pode produzir o próprio alimento são as plantas. Elas podem produzir o próprio alimento, tá? Então, qual que é essa função, né? Como que é chamado esse processo que as plantas fazem quando produzem o próprio alimento? É chamado de fotossíntese, tá? Foto vem da luz, né? A partir da luz do sol, né? Da luz do sol, as plantas produzem o seu próprio alimento. Então, fotossíntese é o nome desse processo. Somente as plantas fabricam o seu próprio alimento, ok? Já os consumidores, o próprio nome já diz, eles consomem, certo? Eles consomem. Os consumidores são organismos que consomem, eles se alimentam de outros organismos. Então, olha lá, organismos consumidores são seres que se alimentam de outros organismos. Pois ao contrário das plantas, né? Pois ao contrário dos produtores, eles não são capazes de produzir o seu próprio alimento. Dentro dessa classificação, nós incluímos todos os animais. Todos os animais são consumidores. Ali o livro, na questão 2, ele está pedindo para você dar um exemplo, né, de um consumidor e um alimento. Aqui a professora vai citar o tamanduá. E qual que é o alimentinho do tamanduá? O que ele mais gosta de comer? Formiga, certo? Então aqui nós temos um consumidor e nós temos um alimento. Nenhum deles dois são produtores, ok? A formiga, no caso, ela fornece energia para o tamanduá. Então, os animais podem ser classificados de acordo com sua alimentação. Os que se alimentam apenas de vegetais são chamados de herbívoros, tá? Então, os herbívoros se alimentam apenas de vegetais, ok, crianças? Continuando lá, na próxima página, na página 21, nós vamos definir o que é carnívoro, embora você tenha certeza que você já saiba. Então, o carnívoro, ele é aquele que se alimenta somente de carne, que ele come carne, certo? Então, vamos colocar lá, carnívoro. Escrevam com a pro lá o significado. Que ou quem come carne, certo? Que ou quem come carne. Onívoro. O onívoro é que ou aquele que come de tudo. Que ou aquele que come de tudo, certo? Quinto ano. Então, nós somos onívoros. Nós comemos tanto carne quanto vegetais, ok? E importantíssimo citar também os carniceiros. Os carniceiros são aqueles que eles não comem aquela carne fresca. São animais que se alimentam de restos. Ou seja, os carniceiros, nós podemos citar aqui o exemplo do urubu e da hiena, eles comem a carne que já está em decomposição, através, né, de organismos que fazem com que a carne entre nesse processo, que são chamados de decompositores, ok? Então, o que são os decompositores?
Os decompositores, eles são organismos que se alimentam dos restos de animais e de vegetais, devolvendo seus componentes ao solo, ok? Entre eles estão os fungos e as bactérias, ok, pessoal? Esses são os decompositores, certo? Continuando lá. Na próxima página, nós vamos ter uma cadeia alimentar. Notem que ela ainda não é uma teia, é uma cadeia. Nós vamos citar somente uma única fonte de alimentação. Nós já vamos entender o que é a teia, ok? Então, dentro da teia, nós vamos ter mais de uma cadeia alimentar. Aqui no caso, eu vou citar a cadeia. Então, os animais se alimentam de plantas e de outros animais para obter a energia da qual necessitam para sobreviver. A cadeia alimentar é a forma pela qual a energia é produzida e ela passa de um organismo para outro por meio da alimentação. Então, conforme nós trabalhamos as fontes de energia, a alimentação ela é uma fonte de energia para os seres vivos. Então, a cadeia ela sempre se inicia com os produtores. As plantas produzem seu alimento utilizando a energia do sol, que por sua vez ela é fonte de alimentação para a lagarta, que precisa de muita energia para virar borboleta. Mas se essa lagarta se um passarinho cruzar o caminho dessa lagarta enquanto ela está nesse processo, essa lagartinha ela vai ser fonte de alimentação para os pássaros. Os pássaros, por sua vez, são alimentos das gaivotas, dos gaviões. Gaivotas não, dos gaviões. Olha lá, ó, a perninha do passarinho, ok? Mas o gavião ele não é fonte de alimento, então o gavião ele está no topo da cadeia alimentar. Ele não é fonte de alimento para nenhum outro animal, mas quando morre, o seu corpo é consumido pelos decompositores, que o transformam em nutrientes para o solo, ok? Ele vai se decompondo até ser totalmente absorvido em forma de nutriente para o solo, certo, crianças? Continuando lá, então, vocês vão fazer a página 22, ok? Sobre essa atividade. E a professora só quer chamar a atenção de vocês para essa fala aqui, ó. Um ecossistema é formado por fatores bióticos, lembra que nós estudamos que são a plantas, animais e outros. E os fatores abióticos, que é a luz, a água e o ar e outros fatores também. Esses fatores devem funcionar em conjunto para o sistema ser equilibrado. Mas se o ecossistema sofrer alterações que causem desequilíbrio, existe a possibilidade dele restabelecer mudanças para que entre em equilíbrio de novo. O fluxo de energia é um processo no qual a energia do sol e a dos nutrientes são transferidas para os seres vivos e circulam entre os seres vivos. Então, o sol e os nutrientes, eles são transferidos para os seres vivos, incluindo as plantas, tá? E essa energia, ela circula entre os seres, ok? Vamos continuar lá, então. Dentro da cadeia alimentar, não existe só um tipo de cadeia. Então, a gente agora vai começar a fazer a teia. Então, reparem lá. A jaguatirica, ela se alimenta de roedor, do coati, né, do preá e do macaco. Então, esses animais que alimentam a jaguatirica, eles também se alimentam de outros animais, ok? Agora, uma troca de ideias aqui. Analisando esse exemplo aqui em cima, se o coati desaparecer, o que vai acontecer? Nós poderemos ter uma superpopulação ou até a falta de outros animais, porque daí a jaguatirica vai ter menos opção de caça, o que pode trazer um desequilíbrio no habitat, ok? Vamos continuando lá então.
Aqui nós vamos ver uma teia alimentar. Olha o tanto de flechinhas que tem aqui, tá? Então, o que está acontecendo aqui? Como nós temos mais de uma cadeia, então aqui foi formado uma teia alimentar. Então, olha lá, grifem com a Pro. A maioria dos animais consome mais de um tipo de alimento e participa de mais de uma cadeia alimentar. Nesse processo, as cadeias alimentares se encontram e formam o que chamamos de teia. Então, a teia alimentar é a junção de cadeias alimentares. São cadeias alimentares se cruzando, ok? Para que o ecossistema funcione bem, é necessário que as relações na teia alimentar sejam equilibradas. Então, o que é teia alimentar? Quando duas ou mais cadeias alimentares se encontram, tá? Aqui você vai ver, começando pelos produtores, né, que são os vegetais, que fornece energia para o roedor, para o inseto, que pode ser fonte de energia para a cobra, para a coruja, para a raposa, que pode ser, né, alimento para a onça. No caso, a raposa e a cobra podem ser alimento para a onça, certo? A raposa também pode ser alimento para o gavião, né? Eu acho que é um lagarto esse daqui, né? Pode ser alimento também para o gavião. Aqui nós acabamos meio que tendo dois animais que estão meio que no topo da cadeia deles, da cadeia alimentar deles, ok? Mas eles estão junto de uma teia alimentar, onde eles compartilham tipo de alimentos semelhantes. Então, a raposa ela serve de alimento tanto para o gavião quanto para a onça. No caso aqui, a raposa ela poderia até ser disputada por eles dois, ok? Então, para isso, para essas cadeias alimentares se cruzando, nós damos o nome de teia alimentar, certo? Continuando lá então, a prof vai querer que vocês façam de lição de casa a página 25, observando a explicação que a prof deu, 26, 27 e 28, tá bom, crianças? A aula vai ficando por aqui, ela ficou um pouquinho extensa, mas bem legal, né? Um beijo bem grande, fiquem com Deus, até a próxima aula. Tchau!